Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse aparelho famoso, o Haihuá CD9, que é vendido pelo meu site. Você também encontra em outros locais esse aparelho à venda. Vou mostrar um passo a passo básico de como usar esse aparelho e vou passar algumas dicas também de como eu utilizava o Haihuá CD9. Esse aparelho é vendido na voltagem de 220 e também na voltagem de 110, na maioria dos locais do Brasil ainda é 110. Vamos mostrar como funciona o aparelho Haihuá CD9. Bom, esse é o set básico que vem dentro da caixa do aparelho Haihuá. Ele contém um livreto com algumas instruções em chinês, que não são úteis para quem não entende o chinês, mas aspectos de garantia e aspectos técnicos. Tem esse livro aqui muito interessante, que tem escrito no idioma inglês, que é um guia de tratamento, interessantíssimo, onde ele coloca como utilizar os eletrodos, como preparar os eletrodos, nós vamos mostrar isso na prática para vocês. E tem a parte mais interessante, que são os tratamentos. São centenas de tratamentos ilustrados. Ele coloca os pontos, coloca uma numeração, coloca a lista, o nome dos pontos aqui. E logo em seguida, por exemplo, a pancreatite, você vai usar o ponto 1, bilateral, e o ponto 2 e 3. Um eletrodo no ponto 2 e outro eletrodo no ponto 3. E depois pode utilizar o ponto 10 bilateral. Aí basta você olhar aqui onde está localizado e aqui existe a lista com o nome dos pontos. Que aí você vai pesquisar num atlas tipo Meihua do meu site, você vai descobrir que pontos são esses se você não souber ainda ou não tiver eles memorizados na sua cabeça. Mas tem a localização aqui deles, né, no mapa, então fica muito fácil de você que tem o conhecimento básico em acupuntura, preferencialmente um bom conhecimento para aplicar esse aparelho, para você saber que pontos são esses, porque aqui só tem um nome em chinês na lista, não tem o nome, a sigla, mas fica muito tranquilo de descobrir porque tem a ilustração e o número. Então, doença de vértebra cervical, ele dá pontos 6, bilateral, 7, 9. Basta você olhar aqui no mapa, que localiza o 6, o 7 e o 9. E aí aqui a lista com o nome dos pontos. Então é um livreto muito útil, apesar de estar na língua inglesa, ele é autoexplicativo e é fundamental porque tem centenas de tratamentos e sugestões de tratamentos aí totalmente ilustrado. E na parte anterior aqui, como eu disse, ele tem a explicação de como preparar esses eletrodos, os eletrodos padrão, ele tem eletrodos extra também. Mas hoje nós vamos falar sobre o eletrodo padrão que vem com o aparelho para utilizar. Como você vai preparar isso eu vou mostrar para vocês. Bom, esses aqui são os eletrodos, os dois eletrodos que vêm, eletrodo padrão que vem com o aparelho. Eles são conectados por esses dois conectores aqui. Você conecta nessas duas entradas aqui. Ele vem com esse anel para você encaixar uma gaze e prender. Já já a gente mostra como faz. Lembrar que jamais encostar um eletrodo no outro enquanto o aparelho estiver ligado. Se você fizer isso, vai dar um curto-circuito e vai quebrar o aparelho, vai desarmar um fusível, no mínimo vai desarmar o fusível que tem aqui, você vai ter que levar num técnico e isso é o mínimo que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é você quebrar definitivamente o aparelho sem nenhuma garantia. Não se dá garantia para esse tipo de problema. Você esqueceu ele ligado aqui, conectado pelo ímã, e ligou o aparelho, e aí vai estourar, vai haver um barulhão e vai estourar o aparelho e quebra o aparelho. Não, mantenha eles separados. Se você for, depois que for usar, desconecta o aparelho da, da saída, e aí sim, pode até encostar, mas jamais, porque está desconectado.
jamais encostar os dois metais, os fios de metal, conectores de metal, os eletrodos um no outro durante a operação. Vamos mostrar então agora os botões do Haihuá, o aparelho em si. Muito fácil de usar, ele tem esse botão, liga e desliga, você vê. Liguei, já aparece o primeiro LED de intensidade. E aí, conforme você vai girando esse botão daqui, os LEDs aqui vão mostrando que a intensidade está sendo aumentada até um limite altíssimo. Quando você faz o estímulo com Haihuá no paciente, que vai mostrar já, a sensação do paciente não é como uma eletroacupuntura que é um tipo de onda contínuo ou disperso, mas é um tipo de onda fixo. Não, o Haihuá ele tem uma onda patenteada, uma onda, diz que até uma musiquinha, né? Se você converte essa onda em som, é uma música tradicional chinesa. Então o cara pegou essa onda da música, transformou em sinal elétrico, e esse sinal elétrico sai por esses dois terminais, apoiados por esses ímãs. E aí tem um efeito terapêutico estrondoso, muito bom, muito forte. Diz, inclusive, que é equivalente a 100 e poucas agulhas, o efeito. Enfim, é um efeito muito forte. Então, a sensação que o paciente vai ter, se você deixar encostada os eletrodos 2 minutos, não vai ser uma coisa constante, bababá, 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 como é numa sessão de eletroacupuntura. Vai ser uma coisa variável, porque é como se estivesse tocando uma música, né? Tem partes altas, partes baixas, partes rápidas, partes lentas, e é exatamente uma onda musical transformada em um sinal elétrico. Ok? Então, explicando como funciona, é muito simples. Liga, desliga. Aqui você